de Mel, oficialmente, né? Agora Sim. tá. Mel Nascimento é alagoana, bacharel em canto pela UFAL, faz pós-graduação em gestão cultural e em 2014 lançou o CD Um Bando de Samba. Já se apresentou em alguns festivais grandes aqui de Pernambuco também e é idealizadora do grupo Tamboricas, a primeira roda de samba 100% feminina de Alagoas. E agora, né, o feito mais recente, que é o lançamento do álbum visual Força de Mulher, que foi lançado agora durante a pandemia, né? Exatamente. Tudo bem com você? Satisfação estar aqui nessa entrevista tão assim, a gente voltando devagarinho, né? E um momento como esse, para mim, é muito importante, até porque a gente, mesmo com atividades reduzidas, a gente realmente precisa de um espaço como esse. Força de Mulher está aí desde maio, né? O DVD foi lançado em maio, mas o projeto ele vem um pouco antes. Ele vem de um financiamento coletivo. Foi a partir daí que eu consegui gravar o CD. No meio da pandemia, precisei parar, ficou pela metade, mas aí voltei com toda a força através da Lei Aldir Blanc, que aí deu para lançar CD, DVD, site e o Pencard, né? Que eu não lancei o projeto de forma convencional. Eu fiz uma espécie de cartão, é um pendrive, que aí vem CD, DVD, fotos, todas as curiosidades do Força de Mulher. E está aí na rua e assim trazendo muitos frutos muito bons assim para a minha jornada, que não é de hoje, é desde os 13 anos de idade, e que Força de Mulher realmente está sendo um diferencial dentro dos meus trabalhos. Não estava nas plataformas digitais. E na pandemia, pensando como era que eu ia lançar o Força de Mulher, eu resolvi colocar os meus projetos anteriores, Um Bando de Samba e o Samba Soul, que é um EP, nas plataformas para poder, que a gente que trabalha de produção independente tem que aprender a fazer tudo, né? E aí foi a partir dos trabalhos anteriores que eu comecei a entender a distribuição nas plataformas digitais. E aí, quando Força de Mulher saiu, aí eu disse, agora é hora de... A primeira ação foi realmente colocar nas plataformas. E, recentemente, você participou da pré-seleção do Grammy Latino, né? E de alguns outros festivais. Conta um pouquinho sobre a sua reação e tudo mais, a importância de chegar nessa seleção. Como foi esse processo? Olha, a gente tem que começar pela parte mais sensível da coisa, porque quando a gente é artista, a gente é passarinho, quer viver no mundo cantando, e assim, essa pandemia ela veio para trazer a gente um olhar para dentro, que assim, quem é artista sabe do que eu estou falando, não precisa nem ser artista para saber dos impactos da pandemia. E aí eu disse, o que é que eu vou fazer enquanto eu estiver dentro de casa, sem poder cantar, sem poder fazer show, sem poder lançar de forma normal. E foi quando eu comecei a me organizar com relação aos editais que estavam abertos, festivais que estavam abertos, essa questão do acesso, né, da internet. A gente ficou em pé de igualdade com todos os artistas, famosos ou não, que é a questão da internet, que os festivais eles ficaram online, então as distâncias diminuíram. E foi nesse sentido que eu embarquei. Aí foi quando eu encontrei os festivais abertos, né? Festivais, o que você falou aí foi o Festival Nacional da Canção, e que é um dos mais cobiçados do país, e o Festival de Maringá, do Paraná, que é Sesc Paraná, e que realmente era um projeto grandioso, assim, eu sempre tive curiosidade e vontade de participar. E aí foi a oportunidade que eu tive, né? Com relação ao Grêmio, foi assim, sabe aquele... tá aberto, recebi um e-mail da distribuidora dizendo, olha, seu disco está apto a ser inscrito na seleção do Grammy Latino. E aí, tá bom, já estava com tudo pronto, já tinha lançado. Eu soube por acaso, né, que esse disco tinha sido pré-selecionado. Foram cerca de 80 projetos do Brasil, e Alagoas está viva. Alagoas colocou 4 projetos dentro do Grammy Latino esse ano. E eu estou muito feliz de estar, né, nesse levante musical alagoano, que, assim, de onde eu venho, tem muito mais. Eu sou uma de muitos que estão produzindo muito.
tem muita coisa legal sendo lançada. Eu sugiro a vocês que realmente procurem saber mais sobre a música alagoana, sobre a arte. Todas as linguagens estão produzindo muito, coisas muito legais, e que, de fato, é uma coisa que eu repito em todas as entrevistas, é que não estamos devendo nada a ninguém no cenário local, nacional, mundial. Se a gente conseguir entender o nosso processo, a gente, quando sai daqui, a gente sai com muito mais força. Durante esse processo que ainda a gente está vivendo, né, ainda esse processo de pandemia, durante esse processo, qual foi o seu maior desafio enquanto artista? Olha, esse processo, ele não... Eu acho que foi mais assustador justamente porque ele não foi um processo da pandemia, foi um processo de um pouco antes. O trabalho de música e esse Força de Mulher, ele vem sendo construído de muito tempo, porque eu sou técnica agrícola e fui trabalhar nos quilombos alagoanos, e foi daí que partiu a primeira base do Força de Mulher. Vinha também de um CD só de samba, e esse CD não tem samba, mas a base dele é samba, de música negra, né? E a construção foi bem árdua, laboratório musical com os músicos, a construção de formatar uma nova banda. E a parte mais louca de qualquer produção é financeiro. E eu disse, está na hora de ver que força o meu trabalho artístico e o Força de Mulher tem dentro do cenário. E foi quando eu resolvi fazer a vaquinha virtual, e era tudo ou nada. Era bater os 12 mil reais, que foi o valor que eu coloquei lá na plataforma, ou devolver, se não batesse os 12 mil, devolvia para todo mundo que colaborou. E aí e agora? Vamos lá. Montei uma equipe para trabalhar de comunicação, de imprensa, de todo tipo de formato. Eu precisei me jogar, me lançar dentro disso. E aí consegui, não 12 mil, e sim 16 mil, que foi o que conseguimos juntar dentro desse beneficiamento coletivo, financiamento coletivo. E aí, quando eu fui, todo trabalho precisa de grana para ser jogado no mundo. Eu tinha. E aí, fui para o estúdio e na metade do caminho, só faltavam 5 músicas a ser gravadas, e aí veio a pandemia. Então, acho que daí eu já dei assim, bateu aquela depressão, porque, poxa, todo mundo quer dinheiro para lançar o disco dos sonhos, e eu tinha e não podia voltar para o estúdio. Eu acho que foi a parte mais complicada para mim, porque eu sentia que aquele projeto ele estava sendo... ele passou sabe aquele projeto maduro que você quer lançar, e aí ele passou desse maduro, entendeu? É como uma fruta, né? Só que depois de muito tempo, a gente só vai entender depois que ele é atemporal, até porque as lutas, as bandeiras que eu levanto dentro do disco, ela é atemporal. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai ter que conversar ainda sobre isso. A gente está muito longe, né, de conseguir certas coisas. E eu acredito que o disco ele veio no tempo certo, ele está no tempo certo, ele está no meu tempo certo, inclusive, porque assim, a maturidade que eu hoje tenho com relação a esse disco, a esse trabalho de música autoral, de música lagoana, de levantes, que eu achava que estava entendendo, mas aí só depois da pandemia eu vim realmente entender alguns processos. A princípio, assim, né, de cara, quem lê o título do álbum Força de Mulher pode parecer um pouco óbvio do que se trata a partir desse título, só da leitura do título. Mas, fora a construção do álbum, que foi o que você acabou de falar, as mensagens dentro dele, o que você traz de letra, o que aqui esse projeto se propõe no sentido musical, no sentido das letras, da mensagem, do que ele quer trazer. Olha, ele fala de muita coisa, né? Ele fala de uma vivência dentro dos quilombos, fala das mulheres que precisam ser à frente de luta de suas famílias. Ele fala tem a música da Maya Honorato, que fala muito sobre partilha, sobre o se doar para o outro, né? Assim, que a gente às vezes meio que esquece. A gente fala de liberdade, a gente fala de resiliência, que é na música Meu Belo Mandacaru, né? A gente é sertão, mas também dá flor. Ele passeia tanto nos ritmos quanto no que ele entrega de fala, as falas, e são falas que eu acredito.
uma frase que Maia Honorato, que é uma das compositoras, falou, que eu achei incrível, assim, a leitura dela, e eu não tinha parado para pensar, ela disse, nega, esse disco, ele é a sua cara, até quando você não canta, até nas pausas, ele é a sua cara. Assim, eu canto samba desde que me entendo por gente, né? Assim, desde que comecei a cantar mesmo profissionalmente. Mas esse disco, ele não tem samba. Só que a base dele é do samba. E aí, todo mundo, como é que você vai fazer isso? Eu preciso falar de outras coisas, eu preciso falar do que eu acredito e gosto de falar. E eu acho que esse disco é isso, né? Assim, é tudo muito do que eu acredito. Assim, as letras, e são letras de pessoas diversas, letras que foram chegando, e não tinha música escolhida, não tinha nada escolhido. E foi no decorrer, no processo mesmo, as músicas vieram chegando, as pessoas, fiz uma música, parece com você, veja aí o que é que você faz. E as pessoas, sem saber que eu estava montando um repertório novo, um projeto novo, que falasse de amor e de dor, né? Que falasse coisas reais, fosse pé no chão, assim como eu acredito que a gente precisa seguir quando a gente monta um trabalho. Não dá para a gente montar um trabalho musical sem defender uma causa, sem defender bandeiras. A gente, como artista, a gente tem uma responsabilidade muito grande na hora de se engajar. A gente não pode cantar por cantar. Eu acho que passamos desse momento, principalmente nesse momento que a gente está, né? Que tudo você precisa se posicionar. Lamento o artista que acha que dá para sair ileso ou em cima do muro. Não dá, não dá. Mas eu preciso também acreditar no que eu estou falando. Não é só, vou cantar porque agora está na moda. Não é isso. Acho que é muito mais do que isso. Vou isso. levantar uma bandeira só por levantar, né? Não dá, porque depois a cobrança vem, né? Assim, tem uma cobrança que vem, e não eu estou falando das pessoas, eu não estou falando disso, estou falando de uma cobrança pessoal mesmo, assim, é uma coisa de dentro. E o artista, ele, mais uma vez eu digo, que tem a responsabilidade de defender pessoas que não têm acesso a um microfone, entendeu? Então, eu, como artista, sou eu que vou falar por essas pessoas. Acredito demais nisso. Uma das músicas que é bem porta-bandeira de todo esse trabalho é a música Vim, que foi, inclusive, parar no Festival Nacional da Canção, não é isso? Exatamente. Qual foi? Eu acredito que é uma música, como eu falei, né, que ela traz muito desse projeto, ela mostra muito do que ele representa, e aí eu queria saber justamente qual foi o pontapé dessa música, a inspiração dela. Eu sou casada com um roqueiro, né? E na época eu estava cantando só samba, e ele, Luciano Falcão, é gaitista, e ficava insistindo em que eu precisava cantar outras coisas, que teria outras coisas, assim. Eu, às vezes, me aborrecia, porque tinha uns amigos dele que diziam, você é voz demais para cantar samba. Aí eu já sentia aquela pressão e aquele preconceitozinho básico, né, que eu não suporto. Mas aí eu comecei a conversar com ele e a perceber outras direções, assim, né, de montar um repertório tendo que ouvir coisas que eu não tinha costume de ouvir. A gente está muito preso a escutar só o que gosta, e não é bem assim. E foi numa dessas que ele disse... Conforto, né? Exatamente. E foi numa dessas que ele disse, eu vou fazer a história do samba, só que não vai ser em samba. Essa música eu canto desde 2013, foi quando eu fiz o meu primeiro show. Ele fez essa música meio que para esse show, né? E vim da África, vim de navio, e aí fala do samba, a trajetória do samba dentro do Brasil, só que não é em samba, né? É em blues. Então a gente já mistura outro ritmo nessa brincadeira, joga o samba junto e fala muito disso que eu faço, né? Do samba como base, encadeando todos os projetos que eu tenho, ou a maioria, só que com outros ritmos, com outras esferas assim que dá para a gente dialogar com mais pessoas, inclusive. Mas pegando esse recorte um pouco mais antigo, que já é mais do início da sua carreira e tudo mais, essa questão de formar a primeira roda de samba 100% feminina. É uma coisa bem marcante, né? Então eu queria entender de onde veio esse impulso, como foi esse olhar para perceber que faltava aquilo e montar, né, esse grupo. Eu chamo de projeto Força de Mulher, porque o projeto Força de Mulher ele tem várias ramificações, né? Tanto que tem a banda 100% feminina, tem o Festival Alagadiças, que é outro projeto que 90% da produção, a banda, a base, tudo é feito por mulher. E a banda de samba foi nesse lugar aí. A primeira
sensação que eu tive foi quando um projeto, tenho muito respeito pelo Samba da Periferia, que fez um projeto para homenagear mulheres, levando ao 8 de março. Foram 25 cantoras convidadas para participar desse projeto. A banda fez a roda e as mulheres chegavam, cantavam e saíam. Chegavam, cantavam e saíam. Eu disse, mas é uma homenagem de mulher para mulher. A gente canta e sai da roda. O samba ele tem esse formato masculinizado de os homens tocam muito bem, as mulheres instrumentistas não existem, né? Praticamente não existem. E aí foi dessa inquietação que eu encontrei outras inquietas, né? Falei sobre minha gente, não tem algo errado não. Eu comecei a futucar aqui e ali para entender o que era que a gente podia mudar. E aí, na mesma pegada, assim, a gente começou conversando sobre isso, tentando formatar, tentando buscar as mulheres instrumentistas, porque até então eu conheço e conhecia, na época, várias cantoras disponíveis para participar de qualquer coisa, mas não sabia onde estavam as instrumentistas, né? A gente estava muito espalhada, a gente estava muito insegura, a gente não sabia quem era quem. A maioria das meninas que passaram a frequentar essas questões aí trabalhavam com outra coisa e tocavam em casa ou então na festa de casa, enfim. E aí a gente foi se organizando, lançou o projeto Mulheres na Roda de Samba, é um evento nacional que hoje acontece em mais de 15 estados e 13 países, mulheres brasileiras ou não, fazendo a roda de samba, e é sempre no mesmo dia, na mesma hora, cantando o mesmo samba, homenageando a mesma mulher. O primeiro foi dia 24 de novembro de 2018, e foi para homenagear a Beth Carvalho. E aí, assim a gente fez. E fez o evento aconteceu em Alagoas. Estamos vivas desde 2018. A gente já vai para o 4º encontro, mas a questão é a seguinte: quando a gente fez o primeiro evento, as mulheres, principalmente, se sentiram acolhidas naquela roda de samba só de mulheres, porque quando a gente bota a cara, aí as outras vão aparecendo, como frente de luta, né? Estamos nos organizando para lançar o primeiro CD autoral, chamado A Benção Mãe, que é uma coisa assim, estamos em estúdio, também tem esse processo bem, bem delicado, que é, assim, não falo de mim porque eu já vinha gravando outras coisas, mas a maioria das meninas nunca foram em estúdio fazer alguma atividade, e a gente tendo essa paciência, o que é que a gente pode agregar uma a outra, assim, diferenças existem, aquelas diferenças que a gente sabe que só tem que ser um pouquinho mais flexível aqui ou ali, mas devagarinho a gente está seguindo com o projeto. E eu acredito que dará bons frutos, está dando bons frutos, porque as meninas já conseguem fazer trabalho solo, já estão participando de editais e já estão sendo aprovadas e classificadas em editais em trabalho solo. Então, eu acredito que força de mulher é isso, é ramificar, e cada vez que a gente segura a mão de um, aí essa segura a mão de outro, a gente vai fazer um barulho muito grande e tomar conta do que de fato é nosso. E impulsiona, né, outras mulheres, não só essa questão da roda de samba, mas o seu trabalho, de uma forma geral, impulsiona outras pessoas, outras mulheres a acreditarem, correrem atrás de também alcançar o que elas querem, né? É justamente isso, mas ainda vai além, porque assim, a quantidade de mulheres que não saíam de casa por não se sentir segura em ir para uma roda de samba majoritariamente masculina, a questão da segurança mesmo, assim, é incrível como a gente consegue agregar muito valor, não só a quem é instrumentista ou cantora. Tem uma questão social aí, vamos dizer assim, que agrega e as mulheres vão chegando e se sentem acolhidas com aquela roda, aquela representatividade. É muita força dentro de uma roda de samba, dentro de um trabalho só de mulheres, né? Quando a gente se vê ali representada, a gente ganha muito mais força em outras esferas, não é só na música, não é só na arte, não. Muito obrigada pela sua colaboração, pela sua participação. Já nos encontramos pessoalmente. Não esqueci, acho que eu a conheci, acho que te conheci no dia 8 de março de 2019, eu acho, que foi quando teve um evento lá na Pajuçara. Aí eu fiquei super encantada. Sua voz realmente é marcante, é uma coisa que a gente lembra. Então, eu fico muito feliz da gente realizar novamente esse encontro com frutos tão bons do seu trabalho, né? Já concretizados.
Ah, que legal, obrigada. Que memória boa sua. Lembrando que eu estou aqui, a hora que você precisar, estamos juntos, vamos fazer, vamos nos reconhecer nessa cena que tá para às vezes engolir a gente, mas se a gente se organizar, a gente vai muito mais longe juntas.